Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Vocês estão me ouvindo bem? Faz aí um sinal, não quem está aqui, mas quem está por aí. Eu estou escutando bem. Está me ouvindo bem, Joana? Obrigado. Estou. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 17 de fevereiro de 2025. E nesse horário das 17h20, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que tem por título Complexos Psíquicos. Não tem número, não. Eu falei número que a gente está acostumado, né? Complexos Psíquicos, onde a Ivone está conversando todo aquele trabalho que ela fez de evangelização daquele espírito que ela chama de Pedrinho, né? E hoje vamos começar no parágrafo 38, que eu agora estou numerando, e vou pedir para vocês também numerarem os parágrafos desse livro para facilitar a gente encontrar, né? Então, esse parágrafo que nós vamos começar hoje diz assim: nessa mesma noite, é o parágrafo 38, botem aí de lápis. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar, mas, acima de tudo, para colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. E assim podermos crescer, auxiliando, né, o nosso mestre no trabalho dessa seara, que é muito grande, tem muita gente necessitada, mas também tem poucos trabalhadores. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. A imagem melhorou para você do celular? Então, vamos lá, gente. Parágrafo 38 do capítulo Complexos Psíquicos. Nessa mesma noite, retirando-me facilmente do fardo carnal, ela está falando aqui do desdobramento. Conforme vinha acontecendo frequentemente, fui surpreendida com outras confidências de Pedrinho, e delas me recordo com tanta precisão como se as recebera neste momento, não obstante os 7 anos decorridos. Então, do final do trabalho realizado ao momento que ela escreveu esse texto, são passados 7 anos. Tá? E Pedrinho é aquele espírito, né? Que estava obsediando, junto com outro espírito chamado Adão, o primo de Ivone Pereira, que ela bota o nome de C, que estava muito doente na casa dele, né? Aí ela diz aqui: elas, porém, as confidências de Pedrinho foram espontâneas. Nada perguntei, não as provoquei, nem incentivei, nem mesmo sequer as desejei. Mais uma vez externadas, aceitei-as. E aqui as transcrevo, tais como foram reveladas. Está perdido? Por entender que o intercâmbio com além-túmulo é precioso ensinamento para nós, por apresentarem lições expressivas e impressionantes da vida real, visto que também com as ilustrações conferidas pelos espíritos sofredores, e não somente com os instrutores de ordem elevada, aprendemos as grandes teses que nos reeducarão o caráter, pois que os primeiros são os espíritos sofredores, como que nos facultam lições práticas para corrigirem nossa conduta diária. Quer dizer, ela está querendo trazer para a gente isso aqui, uma observação muito grande, muito importante. Nós aprendemos muito com os espíritos equivocados, sabe? Eles nos ensinam muito o quê? Para corrigirmos nossa conduta diária. Porque eles, às vezes, nos contam as histórias deles. E aí vocês começam a pensar assim: nossa, pensando baixinho, né? Não é que eu estou indo pelo mesmo caminho? Aí você começa. Lembra que nós estudamos anteriormente? Que o Senhor nos indica o que deve fazer, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Indica, não nos obriga. E aí você
ouvindo o depoimento daquele companheiro, não é a oportunidade que Deus está nos dando? Aí eu digo assim, eu acho melhor eu seguir aquela indicação da lei divina, porque o companheiro, as consequências pelas quais está passando o companheiro são muito duras. E se eu estou seguindo o mesmo caminho, eu vou bater com essas consequências também. Então, a gente aprende muito com esses espíritos mais equivocados, como chama a Joana de Ângelo, né? Agora vamos para o parágrafo 39. Amarrávamos, como sempre, as queridas ervilhas. Toda vez que ela encontra o Pedrinho, lá ia ela pegar a ervilha para ficar amarrando, né, o chumaço lá de ervilhas. Amarrávamos, como sempre, as queridas ervilhas, pois eram essas plantas que maiores cuidados exigiam do antigo horticultor, que é o Pedrinho. Não obstante, já se fazia notória a fadiga, o cansaço que ia se apossando dele, levando ao desinteresse pela horta. Ele já estava muito cansado. E o interesse agora dele pela horta, pelo trabalho de agricultor, já não era tanto como antigamente. Chorava enquanto trabalhava, como se as recordações das passadas angústias se aviventassem sobremodo na ocasião. Penalizada, falei-lhe. Parágrafo 40. Não chore, Pedrinho. Você então não tem fé em Deus? Jesus acalmando as tempestades. Lembra? Né? Lembra? Você não tem fé em Deus, que Jesus falou, gente, deixa de ser medrosos. Vocês são tão medrosos, vocês não têm fé? Vamos orar para que o Senhor nos ajude. Eu vou até botar aqui, ó. É Marcos, se eu não me engano, 4, 31 a 35. 38. Né? Não, não. Eu marquei no outro. É no outro, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. É Vale a 35 pena aqui, a 40. para a gente anotar. 35 e 40. Fala aí para a gente. É Marcos 4, 35 e 40. Não está falando, é Ana. Mas não está dando para ouvir. Fala aí, Ana. Esse negócio É aqui. Marcos 4, Não, Marcos capítulo 4, versículo 35 e 40. Marcos 4, 35, 40. É porque isso aqui está dando problema nesse cabo. Não encosta aqui, não, Beto. Não. Marcos 4, 35, 40, né? Então não tem fé em Deus, é a tempestade acalmada aí. Vamos orar para que o Senhor nos ajude. Tudo há de melhorar para você. Tenhamos um pouquinho mais de paciência. Sim, minha senhora, eu tenho fé em Deus, sim, senhora. É o parágrafo 41. Deus, nosso Senhor, até é muito bom, na verdade, respondeu chorando. E não sei como agradecer tanta bondade que tenho recebido dele. Não vi a senhora, minha sinhá, se estou sofrendo tanto assim, também tenho quem me ajude muito, graças a Deus. O culpado da minha desgraça foi o seu Romano. Preste atenção nesse seu Romano. A senhora conhece o seu Romano? Não, Pedrinho, não conheço, não. Pois ele é o vendeiro. Prestem atenção, gente. Dali da rua de cima. E ele fala italiano, que é italiana a palavra, ele fala italiano, muito exigente e ambicioneiro, né? Eu tinha uns negócios com ele. Quer dizer, comprava no armazém dele os mantimentos para mim, o milho para as galinhas, que era bem pouco, porque elas pastavam bem. O querosene para a candeia, porque não tinha luz naquela época do século passado, né? O carvão para cozinhar e o sabão para lavar a minha roupa, os pratos e as panelas. Mas depois eu adoeci, fiquei ruim, como a senhora não imagina, não pude trabalhar mais, não ganhei nada. Pois como era que eu havia de bater enxada, quer dizer, capinar, e sair por aí vendendo as verduras com a febre que me atacou. Fiquei 3 meses muito mal, sim, senhora.
mas continuei comprando no armazém do seu Romano. Pois então eu havia de passar fome, e as galinhas então não precisavam do milho, mas não pude pagar nada disso com pressa. Enfim, minha senhora, foi que o seu Romano me fez uma traição tão grande, que me deixou na miséria que a senhora vê. Não pense mais nisso, Pedrinho. O que passou não mais deve ser comentado. Isso é uma frase que ela disse para o Pedrinho, mas que a gente precisa lembrar bem. Como a gente gosta de lembrar, de reviver os desagravos do passado, né? As coisas ruins do passado. Lá em 1842, no dia 31 de fevereiro de 1415, né? A gente adora, bota até 31 de fevereiro, para lembrar, e os detalhes, vivenciar. Não é? Gente, pelo amor de Deus, isso para lá já acabou. O passado já está dizendo, sou, mas a gente gosta de ficar remoendo, lembrando que ele fez isso comigo, que ela fez isso comigo. Às vezes o ela e ela já até morreu há muito tempo, entendeu? Já até reencarnou, e você está de novo revivendo aquela desgraça, né? Então ele diz aqui, ó, lembrando-se desse triste passado. Aí ela diz, o que passou não mais deve ser comentado. Ivone dando uma lição para ele e para todos nós. Lembrando-se desse triste passado, você se martiriza novamente, porque você vive aquela situação novamente, sem razão de ser, pior e piora do seu estado geral, vai piorando. Pense antes em Deus e no futuro e peça forças para esquecer o mal passado, né? Peça forças, ombros fortes, para esquecer o mal passado e começar a vida nova, que será muito melhor do que essa que tanto fez sofrer. Acudi eu, desejando arredá-lo, quer dizer, chamando a atenção, né, dele para afastá-lo dos dissabores, dos aborrecimentos, que justamente eram os fatores do seu complexo psíquico. Então, as lembranças do passado, as lembranças dos fatos ruins do passado, os fatores do problema mental dele, psíquico dele. Ele, porém, insistia num desabafo que lhe aliviava o coração. Aí ele diz assim, olha o que o Pedrinho fala, mas é que a traição foi grande, minha dona. Eu quero que a senhora saiba de tudo, porque até hoje o meu coração sangra. Isso já foi há muito tempo. Não sei mais há quantos anos, não, senhora, mas agora já vou melhorando de vida, graças a Deus. Estou bem aliviado das minhas dores e posso trabalhar um pouquinho. Faltam as ferramentas para revirar a terra, minha enxada, meu lacinho, minha pá, meu machado. O que seu Romano fez comigo não se faz com o cachorro, fique a senhora sabendo. Eu também sou gente, ou não sou. Então, porque sou negro, não sou gente? Só ele é que é gente, porque é alvo, quer dizer, porque é branco. Ele veio aqui. Eu estava deitado na minha cama, tiritando com o frio da febre. Ele me tirou da cama, fez-me deitar numa esteira velha, dizendo que ela era mais fresca e boa para a saúde que a cama. Carregou minha cama, meu colchão, minhas cobertas, minha mesa, meu armário, minhas cadeiras e meus bancos, pois eu tinha a casa muito arrumadinha, porque estava viúvo de pouco tempo. Carregou meu baú de roupa, minhas panelas e meus pratos e minhas latas. Carregou até minhas abóboras e minhas couves, sim, senhora. Ele fez isso. Carregou os quiabos, os gilóis, os cheiros verdes, as ervilhas. Nem as galinhas, nem meus galos de briga e os ovos escaparam da ladronice dele. E levou até as minhas ferramentas, tudo para pagar a tal dívida. Aí ele diz, então eu devia tanto assim a ser romano? A gente lembra. Eu estava outro dia vendo um capítulo de uma novela que passou na Globo, que eu esqueci o nome da novela, era de italianos. E tem uma cena muito interessante. É um fazendeiro que, no passado, ele foi senhor de escravos. E a história é assim, tipo,
1890, 1900, por aí, esqueci o nome. É até com esse menino aí que fez, eu esqueci o nome dele, Pantanal, Antiga Pantanal, esqueci o nome dele, né? Não, ele fez novela muito importante até. Não foi assim, a primeira Pantanal. O Rei do Gado, fez o Rei do Gado. É com ele, esqueci o nome dele agora. E ele foi senhor de escravo, teve escravos. Então, a história dele se passa no final da escravidão, início da imigração italiana. Então, os italianos vieram para trabalhar na fazenda dele. Então, alguns escravos, agora livres, trabalham para ele ainda. Aí chegam os italianos. Então, tem essa convivência de ex-escravos e italianos na fazenda dele. Né? Ele é um homem muito rico, muito poderoso. E ele tem um tal do armazém, onde tinha caderneta. E aí, os italianos, agora quem é vítima dele, do armazém, são os italianos que trabalham, recebem o salário, mas durante o mês tem que. Então, eles têm que pagar passagem para o fazendeiro, pagar roupa, tudo. E tudo é anotado no caderno. Só que eles anotavam sempre acima. E ele tem uma filha que já é uma moça, já tem uma visão mais moderna, já luta, já pensa em negócio de eleição, mulheres votando. Ele está fazendo para administrar. E ela é muito honesta. Um dia ela vai fazer uma visita no armazém. Chega no armazém e fala de um determinado funcionário que tinha reclamado com ela, que era muito amigo dela, gostava muito desse funcionário, um italiano. Ela disse: você vai lá falar com o empregado do armazém que trabalha para o pai dela. Você é fulano, o fulano de tal, né? Falou o dono lá do italiano. Ele recebeu pagamento esse mês e veio falar comigo que quase não recebeu nada, porque parte do salário dele foi para pagar o armazém. O senhor não acha que está muito caro certos produtos aqui desse armazém, não? Aí ele fica meio desconfiado, ela diz: deixa eu ver a caderneta dele. Muito interessante. Aí ele meio temeroso: por que a senhora quer ver a caderneta? Não, eu quero ver a caderneta. Mas, na verdade, eu não quero ver a sua caderneta, não. Só me dá a caixa com todas as cadernetas. Com todas as cadernetas de todos os empregados. Ele fica assim, né? Me dá aí. Aí ela diz: tira aí a caderneta do fulano de tal. Ele dá, ela olha, ela fala: o quê? Uma lata de leite? É tudo isso? E esse outro negócio aqui é de ouro, é? Você não está achando que está cobrando demais? Aí ele vira para ela e diz assim: não, a senhora sabe, eu esqueci o nome dela. É que o patrão falou para mim que eu tenho que manter os empregados da fazenda. Entendeu? A gente precisa manter eles na fazenda. E para manter eles aqui, eles têm que dever para a gente. E aí ele falou rindo. Ele falou rindo. Então, eu salgo no preço, eles estão sempre devendo para a gente e não podem ir embora. Porque se eles não tiverem dívida, eles vão embora, vão trabalhar em outra fazenda, vão para a cidade, vão trabalhar em outra coisa. Então, a gente mantém eles aqui, entre aspas, como escravos, obedecendo a gente tem que salgar no preço. Aí ela dá uma esculhambação dele e diz assim: a partir de agora você vai fazer o seguinte, todas as dívidas estão perdoadas. Aí ele quase morre para trás. Ela vamos, e a partir de hoje, o senhor vai começar tudo de novo, mas cobrando o valor certo, senão o senhor está demitido. E eu que vou fiscalizar todas as cadernetas agora. Ela era danada, entendeu? Então, quando ele falou aqui, eu me lembrei dessa novela, que isso aconteceu. Só que é os italianos, que ficavam praticamente escravos da fazenda por causa da bendita caderneta. Trazendo para 2025. Um dia, eu morava perto de um armazém. Nesse armazém, havia a dona do armazém, tinha a cadernetinha. E aí, um dia eu estava lá comprando negócio, quando chegou uma senhora. Dona Fulaninha, me dá aí a minha caderneta, vê aí da minha caderneta, que eu quero pagar. E muitas pessoas que não têm como comprar à vista o produto, em alguns armazéns, pelo menos aqui, né, em Petrópolis,
tem a tal da caderneta. Compra e eu pago no final do mês. Compra, eu pago no final do mês. E paga mesmo, eles vêm pagar. Nesse dia eu estava lá, quando eu vi a senhora pedir a caderneta. Na hora que ela olhou a caderneta, ela falou: Ah, dona Fulana, não está muito preço, não está. Eu acho. A senhora tem certeza que é esse preço mesmo? Aí a dona falou: olha aqui. Isso, você comprou aqui. Ah, tá, então amanhã eu venho para pagar. Entendeu? 2025, a caderneta funciona. E você tem que estar sujeito à honestidade ou não do comerciante. E isso aqui é padaria, é armazém, bazar. O bazarzinho também tinha. Então, tinha caderneta. Pessoas compravam ventilador do bazarzinho, compravam o que pudesse. E porque às vezes não tem condições de fazer o crediário, vai, se submete e fica um tipo de quê? Dependente. Dependente daquele comerciante. Se é honesto, e se não for? Né? E se não for? É a tal da caderneta que é secular. Vem atravessando os séculos, a caderneta. Século XIX, século XX, século XXI, tem a cadernetinha aí. Né? É o que o Pedrinho reclama daqui, né? Que ele tinha uma dívida extraordinária, né? Então, ele disse aqui, ó, foi ou não foi ladronice dele? E levou até as minhas ferramentas tudo para pagar tal dívida. Então, eu devia tanto assim a seu Romano? Foi ou não foi ladronice dele? Mas eu ia pagar a dívida, sim, senhora. A questão era eu ficar bom para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Não era preciso ele fazer isso, não é mesmo? Só ficou aquela esteira velha a colar. Porque mesmo o travesseiro foi a vizinha aí do lado que me favoreceu por bondade. Os vizinhos pediram a seu Romano para não fazer essa maldade comigo, mas ele respondeu com má criação, dizendo que ia chamar a polícia para me levar para um hospital que eu devia muito a ele, e ele não podia perder, quer dizer, ele não podia ter prejuízo. Mesmo porque eu não ficaria bom, mesmo, nunca mais, ia morrer, e antes que outra pessoa arrecadasse o que era meu, arrecadava a ele, a quem eu devia muito. A senhora já viu coisa igual da sua vida? Ah, eu chorei muito. Então foi que fiquei sem recurso para poder trabalhar. Piorei muito da minha doença, devido ao desgosto sofrido. E até hoje estou assim. E se não fosse a bondade das minhas vizinhas, eu até teria morrido de fome. Olha só como ele ainda acredita estar vivo. Eu até teria morrido de fome. Elas é que me traziam a comida. Fiquei vivendo de esmolas, minha Ô, senhora. Rose, Oi, fale. olha, aí nesse pedaço cabe o Livro do Espírito 807 e o 913, que é aquele do egoísmo, e o 807. Dos Espíritos, 807. 807 e 913. Do Então, vamos lá, 807. Deixa eu pegar aqui. 807. Opa, está aqui. Parte terceira, capítulo 9 da Lei de Igualdade. Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam, olha, da superioridade de suas posições sociais? Olha o seu Romano aí. Em proveito próprio, oprimir os fracos. Merecem anátema, reprimenda. Deles serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Vamos lá no 913. 913. Está aqui. O egoísmo, parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Mas que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito.
porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento, de todo egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, o egoísmo realmente, vamos dizer assim, né, é um dos cavaleiros do Apocalipse, é uma das desgraças. Obrigado, Joana. Aí vamos lá, né? Aí ele diz aqui: eu até teria morrido de fome se não fossem os amigos. Elas é que me traziam a comida. Fiquei vivendo de esmola minha assim. Então, como a Joana mostrou para a gente aqui, olha o problema do egoísmo, da pessoa que abusa, né, da sua superioridade do Cássio Romano, abusou. Porque o homem era doente, ele tinha uma posição melhor, ele abusou. Muito boa colocação, Joana. Então, ele diz aqui: entregue seu desgosto a Deus, disse Ivone para Pedrinho. E não pense mais nisso para você conseguir a paz do coração, repetir penalizada. Mas possui Deus para conceder a você do que ser romano teve para levar daqui. Ele é mais infeliz que você, pois praticando tal violência, em vez de observar os deveres da fraternidade para com o próximo, saiu da graça de Deus. E quanto se você perdoar, estará na mesma graça. Não se lembra da resposta de Jesus quando o apóstolo perguntou quantas vezes deveria perdoar ao ofensor? Jesus respondeu: perdoa até 7 vezes 7. Isto é, perdoa sempre. O melhor é você concordar em ir para o hospital a fim de se restabelecer e poder trabalhar no serviço de Deus e não mais com a enxada das mãos. Petrinho, porém, prosseguiu, a mente sufocada pelo complexo que lhe impediu o progresso, talvez impelido por uma necessidade de expansão que lhe fornecia benefícios. Que lhe forneceria benefícios. Que Deus, aí olha só a resposta que ele dá para Ivone, que Deus nosso Senhor perdoe a ele e a mim também. Para dizer a verdade, minha senhora, eu já odiei seu Romano muito mais do que eu odeio agora. Então, ele continua odiando, mas já odiou mais. No princípio, senti um ódio por ele, que se pudesse, eu teria devorado vivinho. Olha aqui, fiz até um trabalhinho com fogo e pólvora. Que trabalhinho é esse? Bruxaria, magia, coisa ruim. Bota aqui, magia, coisa ruim. Entendeu? Entendeu por quê que Pedrinho sofre tanto? Fiz até um trabalhinho com fogo e pólvora. Dizem que são os piores. Magia, coisa ruim. Para ver se ele devolvia o que era meu. Quis pôr o mal nele para me vingar. Isso é trabalho para matar, tá, gente? Para deixar doente. Com pólvora, fogo, é trabalho para deixar doente, se possível matar. Tá? Quis pôr o mal nele para me vingar. Mas qual? Seu Romano parece até o próprio manhoso. Manhoso quer dizer o mal, o diabão, né? Aquela coisa toda. Tem o corpo fechado a 7 trancas. Sim, senhora, não pegou nada nele. Minha senhora, perdi o tempo, piorei da saúde, porque me levantei e abusei sem poder. E ainda gastei o último dinheirinho que tinha para comprar os apetrechos, quer dizer, o material para fazer o mal para o outro. Olha aí, por que Pedrinho só? Entendeu? Desejou mal. Nisso você fez mal, diz Ivone. Pedrinho, porque desejando o pior para o próximo, você saiu da graça de Deus e se aliou ao espírito das trevas. A lei de Deus recomenda, indica o quê? O que a lei de Deus nos indica? Para fazer uma coisa, fazer certas coisas e não fazer outra. Mas nós temos o livre-arbítrio, como tudo dá. Beleza, né? Tudo vai. Eu vou até colocar aqui a questão, quando ela fala, né?
E qual é a questão que fala que a lei indica? Foi 313. Deus não se engana sobre. Eu estou vendo aqui o chatinho. A questão 614. 614. Então, ele diz aqui, ó. Você saiu da graça de Deus e se aliou ao espírito das trevas. A lei de Deus recomenda perdoar e esquecer as ofensas. E Jesus Cristo, nosso mestre, aconselha-nos a amar os próprios inimigos sem jamais desejar-lhes o mal. Então, vamos botar aqui, ó, quando ele fala assim, a lei de Deus recomenda, em cima do recomenda, bota o asterisco, e bota aqui, ó, Livro dos Espíritos, 614. Eu vou ler a 614 aqui que nós estudamos hoje. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dessa lei se afasta. Olha o Pedrinho aqui. Ele buscou fazer o mal. Porque na nossa consciência, questão 621, diz assim, ó, onde está escrita a lei de Deus na consciência? Ah, mas Pedrinho era muito... Mas estava na consciência dele escrito, isso. Então ele sabia que não devia fazer o mal, mas ele fez. Rose, Oi, tem a 887 também, que encaixa aí. vamos botar aqui, 887. É, Bem, vamos lá da 887. 887. Está aqui. Terceira, capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Pergunta Allan Kardec. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às vossas tendências naturais e a inimizade não provará de uma falta de simpatia entre os espíritos, seu Romano e Pedrinho. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Isso também está lá no Evangelho, né? O que amar aos inimigos, está no Evangelho. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer, amar aos inimigos. Ou melhor, não foi isso que Jesus entendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. E lá, né, no Evangelho de Jesus, que isso é muito importante, é o capítulo 12, amai os vossos inimigos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está aqui. Deixa eu ver. Capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Esse tema é tão importante que a gente tem que falar isso. Capítulo 3, 12. Capítulo 12, item 3. Diz assim, ó. Se o amor do próximo, no Evangelho segundo o Espiritismo, constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Agora eu vou para o quarto parágrafo do item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz assim, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição, tá? Não é, portanto, ter-lhes uma afeição. Espera um instantinho que eu estou botando isso aqui também no Livro dos Espíritos. Não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes adivinham. É
socorrê-los e se apresenta na ocasião. É abster-se que por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, vamos linkar aí questão 887 de O Livro dos Espíritos com o capítulo 12, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos você põe a citação do Evangelho e no Evangelho você põe a citação de O Livro dos Espíritos. Obrigado, Joana. Então, ele diz aqui, voltando a Ivone, a lei de Deus recomenda perdoar e esquecer as ofensas, né? Perdoar e esquecer as ofensas. E Jesus Cristo, nosso mestre, aconselha-nos a amar os próprios inimigos sem jamais desejar-lhes qualquer mal. Não devemos, portanto, exercer vinganças. Também do Evangelho fala sobre o ódio, a vingança, né? Nesse mesmo capítulo 12. E não devemos, portanto, exercer vinganças, seja contra quem for. Né? Então, o Evangelho, capítulo 12, também cabe muito bem aqui. Né? Depois, são coisinhas que a gente deve sempre dar uma lidinha, né, para relembrar. Aí ele diz aqui, Deus, nosso Pai, é o único que saberá e poderá corrigir com justiça as nossas faltas. Perdoe, pois, a ser romano. Tá? Vingança é capítulo 12, item 9, tá? Só botei aqui. Perdoe, pois, a ser romano e vá sossegado para o hospital, porque eu garanto que dentro de breve você estará forte e alegre para o trabalho que Deus confiar às suas forças. Ele ia responder, mas inesperadamente apareceu entre nós a figura amável de José Evangelista, que é um companheiro espiritual, né? Apresentando-se tal como se ainda for um homem e declarando-se comprador de imóveis. É um espírito que se apresenta ainda como escravo, né? Mas é já bastante evoluído. Chegou-se a Pedrinho, cumprimentou-o com atenção, apertando-lhe a mão, né? Então, ele chegou lá, se apresentou Pedrinho, porque o Pedrinho ainda está muito ligado às coisas materiais, né? E afirmando que foi informado de que ele, Pedro, desejava vender sua propriedade. O antigo horticultor protestou fracamente. Ele já estava muito cansado, né? Sem convicção na negativa. E quem os visse conversando tão naturalmente, sem misticismo nem afetação transcendental, julgaria tratar-se de dois cidadãos terrenos empenhados em negócios, e não seres espirituais, a quem somente questões espirituais poderiam interessar. A certa altura da conversação, demonstrando inequívoca vivacidade, José exclamou, retirando do bolso uma carteira de dinheiro, e conservando-a na mão para ser vista pelo interlocutor, para ser vista pelo Pedrinho. Desejo comprar, sim, um terreno por essas imediações, e dentre alguns que sei estarem à venda, o seu é o que mais me convém, pela proximidade da estação do Estrada de Ferro. O Pedrinho não tinha pensado em vender, mas ele estava tão fraco que ele não conseguiu nem contestar e dizer assim, não estou querendo vender, não. A você, meu amigo, diz o João Evangelista, conviria muito negócio. Está doente e assim não poderá trabalhar para desenvolver sua lavourazinha, porque não tem saúde nem recurso e por isso sofre dificuldades sem fim. Venda, pois, o terreno, eu compro e pago à vista. Depois trataremos da escritura. Coloque o dinheiro no banco, vá para o hospital tratar-se e, ao restabelecer-se, deixando o hospital, terá uma quantia razoável para comprar outra propriedade. Olha aí, olha ele chamando a atenção do Pedrinho para as coisas materiais, né? Maior e melhor que esta, e tocar a lavourazinha. Afinal, sou seu amigo e o aconselho bem. Somos da mesma raça, da mesma cor, que Pedrinho era negro, né? Nossas avós e nossas mães foram escravas, choraram e gemeram no cativeiro. Né? Então, ele vai
fazendo esses apelos, né? Choraram e sofreram no cativeiro. Opa. Isso nos deve unir. E esteja certo, amigo Pedro, que em mim você terá um irmão leal ao seu dispor para protegê-lo e defendê-lo de hoje em diante. Suas infelicidades passaram, confie em Deus e nada receie. A pobre entidade, quer dizer, Pedrinho, pôs-se a rir, encantada com o amigo que o céu lhe enviava. Pediu minha opinião, pediu opinião para Ivone, para vender ou não a propriedade, já plenamente familiarizada comigo. Aprovei a proposta de José, incentivando-o a aceitá-la, pois era o melhor que tinha a fazer, compreendendo a caridosa tentativa de José Evangelista, a bem de todos nós. E, finalmente, Pedrinho aceitou a proposta, contagiado pela persuasão do comprador. Vi, então, José retirar o dinheiro da carteira e passá-lo a Pedrinho, que o recolheu febrilmente. Vamos sublinhar isso? Que o recolheu febrilmente, né? Ele também era ganancioso, aquele dinheiro ali, né? Febrilmente, devia guardar também debaixo do colchão. Guardando o ligeiro no bolso da calça. Assistiu a preparar-se para sair, demandando o hospital. Pois José prontificou-se a acompanhá-lo até lá. Vestiu um pobre paletó de brim surrado, tal qual o homem, como nós fazemos, colocou na cabeça o chapéu ceboso, que era um chapéu velho, né? E tomou de uma pequena mala de mão, quase imprestável, enquanto repetiu em surdina, como que para si mesmo: Deus, nosso Senhor, é muito bom. Na verdade, Jesus Cristo é o nosso mestre e protetor, conforme explicou a minha sinhá, a Ivone. Seu romano foi que me fez uma traição muito grande. Mas agora vejam, só encontro gente boa para me ajudar. Seu romano me fez, não se faz com um bicho. Esqueça o passado, Pedrinho, disse Ivone. Esqueça e perdoe para Deus perdoar também as suas faltas. Agora pense no futuro para recuperar o tempo perdido nas trevas do ódio e vá com Deus. Não respondeu e saiu naturalmente pela porta da rua onde José o esperava tranquilamente. Parecia aturdido, sonolento, distraído. Não se despediu de mim. Compreendi então que ele se encontrava exausto e que não demoraria a se deixar vencer pelo chamado sono reparador, fenômeno importante que se dá com o desencarnado após o decesso físico, sem o qual este não poderá realmente estabilizar-se no verdadeiro estado espiritual. Saí com ele, enlaçando pelos ombros e entregando ao novo amigo, já no portão do jardim, compreendendo a boa intenção do alvitre supremo planeado pelo excelente José, a fim de minorar as angústias do próximo, enquanto raciocinei já despertando o trânsito. Quer dizer, o José teve que arrumar esse expediente, porque senão ele não ia sair dali, né? Só o que a Ivone estava falando ainda não foi suficiente. Então, ele teve que armar um estratagema dentro daquilo que ele sabia que interessava ainda a ele, que era o apego dos bens materiais, para que ele pudesse sair. O bom José Evangelista será também profundo psicólogo, não obstante sua humilde condição de ex-escravo de raça africana. Ele sabe que até mesmo uma entidade desencarnada, tal seja a inércia moral e espiritual em que se encontre, se deixará convencer pela ideia do lucro financeiro, preocupação absorvente do gênero humano. Então, ele percebeu o que ele ainda está ligado aqui? A questão material, o lucro. Então, vamos dizer para ele um lucro, que ele vai ter um lucro, ele vai sair. Entregue a entidades espirituais consagradas aos serviços de recuperação dos espíritos retardados do progresso. Esse grupo aqui era especialista desses espíritos mais atrasados. Pedrinho foi certamente encaminhado a planos de reajustamento à vida espiritual equivalentes a hospitais terrenos, e ali melhor esclarecido e confortado para uma reencarnação indispensável, visando no futuro uma reencarnação.
visando a fase nova de progresso geral, e nunca mais obtive notícias dele. Todavia, não esqueci jamais, diz Ivone, e grande afeição uniu, desde então, o meu espírito ao dele, e é com o coração enternecido que registro estas recordações. Essa entidade, Pedrinho, poderia ter sido pessoa humilde e simples quando encarnada, mas a injustiça humana, né, o que o seu Romano fez com ele, e o menosprezo da sociedade revoltaram-na profundamente, acendendo a chama do ódio no seu coração. Por isso mesmo, ou seja, porque odiou e tentou vingar-se, fazendo bruxaria para matar o seu Romano ou deixá-lo doente, muito sofreu, porque ele não fez o que Jesus ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele muito sofreu, tolhida pelas correntes de vibrações desarmoniosas, mas certamente suas faltas foram levadas em conta da ignorância. A nossa ignorância nos defende, né? Alivia um pouco o peso dos nossos equívocos. Então, suas faltas foram levadas em conta da ignorância e da penúria. Não é à toa que Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nosso caso. No caso do Pedrinho, né, já não foi assim. Então, suas faltas foram levadas em conta da ignorância e da penúria que se movimentou naquela fase da própria evolução. Então, uma grande lição que Ivone nos devia, né? Gente, semana que vem, dia 24, nós vamos para o parágrafo 59, anota aí. Com a retirada de tão incomodativo inquilino, vai ser dia 24 aí. 24/2 de 25, parágrafo 59, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí que nós estudamos hoje no livro da Ivone? Esse mal todo, Rony, que ele estava passando, mesmo pela ignorância dele, não foi o mal que ele fez para o outro e que retornou para ele? Também, porque toda vez que você faz o mal, Primeiro, existem consequências, né? Nós estudamos isso também, ó. A lei divina não impede o nosso livre-arbítrio, tá? Mas nos mostra as consequências do erro. Eu escolho o meu caminho. A lei divina me mostra o caminho do bem. Eu tenho livre-arbítrio, escolho o outro caminho. E as consequências virão. As consequências virão. Não adianta. Quando eu saio, quando eu evito seguir o que a lei divina me ensina, consequências virão, que é a dor, o sofrimento e toda essa corte de problemas, né? a ignorância dele, a brincadeira que ele fez. Acabou voltando tudo, né? A lei do retorno, né? Lei de ação e reação. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Daqui a pouco, né, nós teremos a nossa palestra pública. Hoje teremos aqui a nossa irmã Maria Martorelli, querida irmã Maria Martorelli, que vai conversar conosco sobre o tema Ainda há Melancolia. Livro Lampadário Espírita, capítulo 59. Ainda há Melancolia. Tema muito interessante, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos continuar ativos nesse trabalho de estudo e iluminação para que possamos finalmente, né, um dia, quando deixarmos aqui o planeta Terra, estarmos em melhores condições do que quando aqui chegamos. Um beijo aí para todos. Um beijo aí, Carminha. Tudo bem, minha amiga? Isso aí. Um beijo no coração de todos. Daqui a pouco a gente está de volta com a nossa palestra pública às 18h30. Todos estão convidados.